irmãos? Glória a Deus. Aleluia. É bom louvar ao Senhor, amém? É bom adorar o nome do Senhor, que só Ele é digno de louvor, só Ele é digno de adoração, amém? Só Ele é digno do nosso amor integral, incondicional, amém? Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 7. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 7. Temos um Deus fiel, amém? Versículo 22. Inicialmente vamos ler esse versículo. Todos acharam? Amém? Está escrito assim: portanto, grandioso és, ó Senhor Jeová, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus, senão tu só, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. Vamos orar. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença nesta manhã. Senhor, neste lugar consagrado ao Teu nome, em que o Senhor está aqui, Senhor. Porque a Tua palavra declara, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no Teu nome, ali o Senhor está no meio deles. Senhor, é por causa da Tua presença que nós estamos aqui. Nada tem sentido ou significado se o Senhor não estiver aqui, Senhor. É o Senhor, ó Pai, que nos atrai. É o Senhor, ó Pai, que nos trouxe, Pai, para este lugar. E nós estamos aqui por causa do Senhor, por causa da Tua presença. Somos um corpo, por causa da obra e do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Foi o Senhor, ó Pai, quem operou em cada vida, em cada coração. Foi o Senhor que nos atraiu a Ti. E por Tua causa nós estamos aqui, Senhor. Te amamos, ó Pai, pelo Teu grande amor. Te amamos pela Tua obra tão maravilhosa, Senhor. Obra, Senhor, esta, Pai, que muitas vezes não compreendemos, ó Pai, mas que sentimos o Teu trabalhar e o Teu agir. Somos abençoados, somos guardados. Estamos, ó Senhor, amados, sendo dirigidos e conduzidos pelo Senhor, com um propósito maravilhoso e eterno, ó Pai. Fala conosco, Senhor, nesta manhã, Pai, através da Tua palavra. Tu tens falado, Senhor, através da oração, através das ministrações, através do louvor. Continua falando conosco através da Tua palavra. Usa, Senhor, a minha vida, Pai, na unção e no poder do Teu Espírito Santo. Senhor, e que eu não atrapalhe, nem interfira naquilo que o Senhor quer falar à Tua igreja, mas que Tu tenhas total liberdade. É o que eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Davi faz essa declaração, essas são palavras do rei Davi, e ele fala: e o Senhor é grandioso, porque não há semelhante a Ti. Amém? Não há Deus semelhante ao nosso Deus. E esta manhã eu estava orando ali, buscando a face do Senhor, e o Senhor me fez lembrar do hino bem antigo. Não sei se alguns irmãos conhecem, mas eu me lembro dele. Diz: Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. E eu comecei a louvar, comecei a adorar ao Senhor. E aí eu fui para a palavra do Senhor, o Senhor me trouxe a esse texto de Davi. O Senhor me lembrou dessas palavras de Davi. Davi está falando com o Senhor, porque o Senhor havia usado o profeta Natã para trazer um recado a ele. E Davi, quando ele entra em Jerusalém, quando ele começa a reinar sobre Jerusalém, e ali a palavra de Deus diz que Irão, rei de Tiro, manda material e manda trabalhadores para edificar um palácio para Davi. Manda, naquela época, cedros eram árvores, frondosas, que davam uma madeira assim, de primeira qualidade. E a palavra de Deus diz que Irão manda construir um palácio de cedro para Davi. E Davi, quando entra naquele palácio, a primeira coisa que vem no coração de Davi diz: como eu posso habitar num palácio de cedros, sendo que a arca, que simboliza a presença de Deus, está
em tendas. E aí ele vai falar com o profeta Natã, e o profeta Natã fala, olha, faz tudo que Deus colocar no seu coração. E aí ele planeja construir um templo ao Senhor. E por causa desse coração de Davi, tão grato e tão voluntário para com Deus, Deus manda um recado para ele através do profeta Natã. E Deus fala diversas coisas para ele. Uma das coisas que Deus fala para ele é sobre a sua descendência. Deus está falando com Davi, não só eu estabeleço a minha aliança contigo, mas com o teu filho, e vai reinar depois de ti, e por tua descendência para sempre. E quando Deus fala acerca da sua descendência para sempre, isso impactou a Davi. Porque Davi conhecia a Deus. Davi sabia que Deus agia no presente. Amém? Isso é uma coisa importante, irmãos, que você tem que gravar no teu coração. Porque às vezes a gente acha que Deus ele vai agir na eternidade somente. Mas Deus é um Deus que age aqui e agora. Deus age no presente. E Davi tinha vivido isso. Amém? Quando ele enfrentou o leão, quando ele enfrentou o urso, quando ele enfrentou Golias, quando ele enfrentou os seus inimigos que vieram de todos os lados, quando ele enfrentou a inveja de Saul, Davi sabia que Deus era um Deus que agia no presente, nos seus dias. Ele estava vendo a mão de Deus operar na vida dele. Mas quando Deus fala da eternidade, isso impactou profundamente a Davi. Amém? Deus tinha já revelado acerca de profecias para ele. Quem não se lembra quando o profeta Samuel foi na sua casa, sendo ele ainda um jovem desprezado? Porque o profeta marca com seu pai Jessé, fala, ó, eu vou lá comer junto com vocês, reúne os teus filhos. E Jessé reuniu todos, menos Davi, que era o mais novinho. E aí, o profeta Samuel fala para Jessé, ó, traz os teus filhos aqui, e fez passar um por um. E Deus falou para Samuel, olha, não é nenhum desses jovens que eu tenho escolhido. Samuel ficou assim, meu Deus. Aí pergunta para Jessé, acabaram-se os moços? Aí Jessé lembrou de Davi, não, tem um ainda, o mais novinho, está lá no campo. Manda chamar ele depressa, porque enquanto ele não chegar, nós não vamos comer. Quando Davi entra, Deus fala para Samuel, é ele. Samuel então pega o chifre, unge a Davi no meio dos seus irmãos. Mas demorou, até que Davi assumisse o trono de Israel, demorou. Saul ficou com inveja dele, ficou perseguindo, ele teve que se exilar fora de Israel. Muitos anos ele viveu assim, mas chegou o dia em que Deus cumpriu a sua promessa e ele reinou sobre Israel. Então ele sabia que Deus era Deus que cumpria as suas promessas. Deus falava, Deus profetizava e Deus fazia se cumprir. Mas quando Deus fala, eternidade. Davi ficou assim, extasiado. Amém? E isso está aqui, ó, vamos ler junto, a partir do verso 18, quando Deus fala com ele. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor. Quando ele ouve a profecia que Natã entrega para ele, ele vai para o templo e ele se apresenta. Não tinha templo, ele vai para o tabernáculo, né? Ele se apresenta diante de Deus e ele diz: quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Amém? Olha, Davi já está reconhecendo que só o fato dele estar ali reinando sobre Israel já era algo extraordinário, algo maravilhoso. Algo que, quem sabe, quando ele era novinho ainda, ele nem passasse pela sua cabeça que um dia ele iria ser o rei de Israel. Um dia ele iria matar um leão, um urso, Golias, que ele iria derrotar os filisteus, os sírios, os amonitas, os moabitas, todos os inimigos em volta. Ele está falando, quem sou eu, ó Senhor? Porque Davi olha para si e ele não vê nele nada a não ser a fidelidade de Deus. Isso é uma coisa importante para nós. A gente saber que tudo é pela graça de Deus. Amém? Porque tem muitas pessoas que acham que merecem. Eu mereço. Não, a gente não merece não, irmão. Deus nos abençoa pela graça, pela bondade. Nós não merecemos nada.
Amém? E Davi reconhece isso. Quem sou eu? Qual é a minha casa para que o Senhor me tenha trazido até aqui? Verso 19, e ainda foi isto pouco aos teus olhos, Senhor, senão que também falaste da casa de teu servo para tempos distantes. É este o procedimento dos homens, ó Senhor Deus? E o que mais te pode dizer ainda Davi? Pois tu bem conheces a teu servo, ó Senhor. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, fazendo-a saber ao teu servo. Amém? Portanto, és grandioso, ó Senhor Jeová, porque não há semelhante a ti, não há outro Deus. Davi está reconhecendo, olha, não só eu estou aqui porque o Senhor me trouxe, não só eu estou aqui porque o Senhor agiu poderosamente, maravilhosamente na minha vida, mas Deus está falando, Ele vai cuidar do meu filho, do meu neto, do meu bisneto, do meu tataraneto, e vai faltar aí palavras para me descrever das gerações que vão se suceder. E aí a gente lembra da lei de Moisés quando o Senhor fala. E o Senhor abençoa até quantas gerações daqueles que o amam? Lembra? Quantas? 1000 gerações. E aborrece até a 3ª e 4ª geração daqueles que se desviam, daqueles que fazem o mal. Mas daqueles que lhe obedecem até 1000 gerações. Para um pouquinho e pensa nisso. 1000 gerações. Vai faltar o tá aí, né? Vai faltar, não vai dar para falar. 1000 gerações daqueles que o amam, olha só a importância da gente andar com Deus. Olha só a importância da gente caminhar com o Senhor. Amém? Deus estabelece uma aliança com a nossa geração. Lembra do que Deus falou para Abraão? Abraão, vou abençoar a você, e por causa de você eu vou abençoar toda a sua descendência. E Deus fala mais, Abraão, porque Deus enxerga o futuro. Todas as famílias da terra serão abençoadas através da tua vida. E nós estamos aqui hoje, por causa do cumprimento desta profecia que Deus fez a Abraão. Amém? O que Paulo vai falar? Nós que somos gentios, o Senhor Jesus Cristo fez o que? Ele derrubou a parede da separação e dos dois povos, fez um povo só. Não existe mais diferença entre judeu, entre gentio. Em Cristo Jesus somos um só povo. Herdeiros das promessas de Deus, herdeiro das bênçãos. O apóstolo Paulo fala que a bênção de Abraão chegou até nós, os gentios, através de Cristo Jesus. Então você é descendência de Abraão hoje, pela fé. Quando Deus chamou Abraão, falou, sai da tua tenda, olha para o céu, conta as estrelas, se tu as pode contar. Assim será a tua descendência. Olha para a praia, conta os grãos de areia que há na praia, se você pode contar, assim será a tua descendência. E nós estamos nessa soma. Amém? Nós fazemos parte desses grãos de areia, dessas estrelas dos céus. Nós somos parte do cumprimento da promessa de Deus feita a Abraão. Até 1000 gerações, e Davi fica então maravilhado com isso. E não é para se maravilhar mesmo, irmão? Quando a gente faz os nossos planos, qual é o plano que a gente tem para a nossa vida? Por mais longo que seja, vai ser para o tempo que a gente está vivo. Ninguém faz plano para depois que morrer. Faz? Não. O nosso plano é para a nossa existência, mas Deus estabelece um plano para nós além desta vida física, por toda a eternidade. Amém? Deus faz um plano de eternidade para conosco. Lembra de Jesus? São João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Deus está prometendo morada para quem? Jesus está prometendo morada para quem? Para nós. Amém? Por mais bonita que seja uma casa na terra, ela não se compara a nada que existe no céu. Amém? Deus já tem um propósito para nós lá na eternidade. Deus tem um endereço para você na eternidade. Amém?
Deus tem o teu nome escrito no livro da vida. Amém? Vai chegar o dia em que a palavra de Deus diz que todos vão estar perante Ele. E Ele vai julgar a todos. Mas vai haver uma separação. Porque quando Deus abrir o livro da vida, todo aquele que tiver o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, esse vai entrar e possuir todas as coisas de Deus. Tudo Deus vai nos fazer participar junto com Ele. Amém? Glória a Deus. Isso é maravilhoso, isso é glorioso. Mas Deus está falando que Ele é um Deus, que Ele age de agora até a eternidade. Mas não nos esqueçamos que Ele começa a obra é agora. Amém? Ele começa a obra é agora. Olha que Davi fala no Salmo 27, 13. Vamos lá para o Salmo. Porque senão a gente às vezes fica desanimado. Por causa das lutas, por causa das tribulações, por causa das adversidades, por causa de tudo aquilo que a gente passa nessa vida. Mas glória a Deus, porque a palavra de Deus registra tudo. Não registra só a bênção, não registra só a vitória, registra também a dor, registra também a lágrima, registra o sofrimento, registra as dificuldades e as aflições que nós temos. Olha que Davi fala aqui no Salmo 27, no versículo 13. Pereceria sem dúvida, se eu não cresse, que eu veria os bens do Senhor aonde? Na terra dos viventes. O que Davi está falando? Se eu olhar para o gigante e não acreditar que eu vou vencer ele, meu Deus, então eu quero morrer agora. Se eu olhar para o leão e para o urso, se eu não acreditar que Deus vai me dar vitória sobre o leão e sobre o urso, então não vou ter força para lutar. Não vou ter força para seguir em frente. Eu simplesmente vou aceitar aquilo e vou permitir que aquilo me destrua. Está entendendo o que Deus está falando? Se você não acreditar que Deus é contigo, e Deus é contigo para quê? Por que Deus é com a gente? Será que Deus é com a gente para dar um tapinha nas nossas costas e dizer, olha, a vida é assim mesmo? É? Por que Deus está conosco? Por que Deus estava naquela fornalha? Vamos pensar assim, para aplicar uma anestesia em Sadraque, Mesaque e Abednego, falou, vocês não vão sofrer nada, eu vou anestesiar vocês. Eles vão morrer, mas eu vou tirar a dor, tá? Se conforma aí com as queimaduras. Se conforma aí com o calor. Não. Para que Jesus está ali? Para dar vitória. Para tirar o poder do fogo. Para tirar o poder da morte. Aleluia! Para que Deus se manifestou? Davi está falando isso. Se eu não acreditasse que eu veria o livramento do Senhor, eu não ia enfrentar o leão, eu não ia enfrentar o urso, eu não ia enfrentar Golias, eu não ia enfrentar inimigo nenhum. Eu iria simplesmente aceitar e morrer. Mas porque eu sei que o Senhor está comigo, e que o Senhor está comigo, aleluia, todo-poderoso, com poder, com glória, com majestade, aleluia. Então eu creio que eu vou ver a vitória, então eu creio que eu vou viver milagre, então eu creio que eu vou viver as promessas do Senhor, então eu creio, meu irmão amado, que pode se levantar quem for, leão, urso, gigante, pode levantar os inimigos em volta, pode o desprezo da família, não tem nada que vai me fazer desistir de caminhar na direção do Senhor. Nada, nada. Por mais escura que seja a noite, o que acontece? Toda manhã o sol nasce. Aleluia. Amém? E o que Deus quer falar para a gente todo dia? Que Ele faz novas todas as coisas. Novas todas as coisas, a cada manhã. A palavra de Deus diz que as suas misericórdias se renovam sobre a nossa vida, a cada manhã é um novo dia. E Deus te dá o quê?
Esse tempo agora, vamos lembrar do português, das aulas do português. Como é que chama? Ontem, passado. Amanhã, futuro. Hoje é o quê? Presente. Por que é um presente? Porque Deus está te entregando um dia. Deus está te entregando uma oportunidade. Deus está te entregando um tempo de você viver uma coisa nova. Hoje você não vai viver o que você viveu ontem. Amanhã você não vai viver o que você viveu hoje. Hoje é o tempo. Amém? E a palavra de Deus diz hoje, se ouvirdes a sua voz, hoje é o tempo. Hoje é o momento, hoje é a hora. Amém? Pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando, meu irmão, mas é tempo de acreditar. Principalmente se o leão está vindo na tua direção. Principalmente se o urso está vindo na tua direção. Principalmente se o Golias está te desafiando. Principalmente se o exército inimigo está acampado. Hoje é o tempo de você acreditar no Senhor. Hoje é tempo de você olhar e dizer: oh, o Senhor está comigo, para me dar vitória. Não é para assistir a minha derrota, não é para assistir o meu sofrimento. Deus está comigo, aleluia, para me mostrar, meu irmão amado, que Ele é todo poderoso. Lembra o que Ele fala através do profeta? Quando passares pelo fogo, Ele não te queimará. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Por quê? Que tu estás comigo. O que Davi fala no Salmo 23? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque eu sou valente, porque eu sou... Não, porque tu estás comigo. É a tua presença que está comigo. Amém, irmão? Por isso nós temos que olhar para a presença de Deus e entender: o Senhor está conosco. Amém? O Senhor está conosco. Oh, aleluia! Não estamos sozinhos. Jesus declarou: eis que estou convosco. Quando? De vez em quando. Foi isso que ele falou? Olha, se você tiver com fé, eu estou com você. Ah, se você estiver fraco, eu não estou não. Se você estiver forte, eu estou. Se você estiver feliz, eu estou. Se você estiver triste, eu não estou não. Se você estiver na luta, eu não estou não. Eu só estou na vitória. Não, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você está na fornalha, Deus está contigo. Você está na água, Deus está contigo. Você está na prisão, como Paulo e Silas, Deus está contigo. José do Egito, Deus está contigo em todo momento, aleluia. Olha o que diz no Salmo 34, é muitos versículos, irmãos. Eu gosto demais do Salmo, são muitas promessas, eu peguei apenas algumas. Salmo 34, outro Salmo de Davi. Olha o que ele fala ali no versículo 4. Busquei ao Senhor e Ele disse para mim: eu vou ver o que eu faço por você. Olha, pode ser que eu te ajude. Se você der sorte, olha Davi, você me pegar num dia bom. Foi isso que Deus falou para Davi? O que ele fala aqui? Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Amém? E fez o quê? Livrou-me de todos os meus temores. Disse: olha, teve algumas coisas que o Senhor me ajudou, em outras não. Algumas coisas ele até eu vi a mão de Deus, em outras não. Não, ele está falando: livrou-me de todos os meus temores. Olha aqui no versículo 5, olharam para ele, para quem? Para Deus, e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Deus não nos deixa, meu irmão amado, não vira as costas para nós jamais. Deus nos diz: problema seu. Deus não faz isso, não. Quando a gente olha para Ele, quando a gente vai na direção dEle, Ele ilumina, Ele dá uma direção, Ele dá uma luz, Ele dá um entendimento, e Ele não nos deixa confundidos. Verso 6, clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou do quê? De todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, para quê? Para nos livrar. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois o que acontece? Pois nada falta aos que o temem. Nada, já pensou nisso? Não significa que você não vai passar por luta, irmão. A gente tem que entender isso. Lembra de Elias, na Sarepta de Sidom? Deus falou: ordenei uma mulher viúva que te sustente, vai para lá. Quando Elias chega lá, qual é a situação da mulher? Última refeição.
Mas faltou? Faltou? O que aconteceu? O que Deus fez? Mandou entregar 10 carretas de farinha na casa dela. Porque a gente pensa que é isso, bênção. Não, se Deus mandar 10 carretas de farinha na minha casa, me mandar um caminhão pipa cheio de azeite. Não, aí Deus operou um milagre. Deus trabalha de maneira, irmão. E a gente tem que ver as coisas acontecendo nos mínimos detalhes. O que Deus fazia? A mulher tirava a farinha, fazia a comida. Quando ela olhar na panela, a mesma quantidade. A mesma quantidade na botija de azeite. Ela cozinhava de manhã, a mesma quantidade. Ela fazia o almoço, ela fazia a janta, café da manhã, almoço, janta, e não acabava nunca. Provisão, cuidado. Quando Deus trabalha acima. Não é do jeito que a gente pensa. Quando Deus fala para os filhos de Israel, eu vou mandar pão. Como é que Deus mandou o pão? Todo dia eles tinham que fazer o quê? Sair no campo e buscar a porção para cada dia. Por que para cada dia? Para te ensinar que todo dia Deus está cuidando de você. Para te ensinar, a cada vez que aquela mulher olhava para dentro daquela farinha, daquela panela e tirava a farinha, ela via a mão de Deus ali. 3 vezes no dia ou 4 vezes no dia, ela via a mão de Deus. Deus presente. Todos os dias que os filhos de Israel saíam, eles viam o maná sobre a terra. Para quê? Para saber que todos os dias o Senhor estava com eles. Amém? Glória a Deus, esse é o nosso Deus. Que mais ele fala aqui? Verso 10, os filhos dos leões passam necessidade e sentem fome, mas aqueles que temem ao Senhor não têm falta de coisa alguma. Amém? Não tem falta de coisa alguma. A partir do 15, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Quantas vezes você pensou, Deus não está me vendo, Deus não me ouve? Quantas vezes a gente fala isso? Deus não está me vendo, Deus não me ouve, Deus não está me vendo, Deus não me ouve, Deus não está me vendo, Deus não me ouve. Mentira, irmão. Mentira que a nossa mente diz para nós. Mentira que Satanás sopra no nosso ouvido. Olha o que a palavra de Deus declara. E os olhos do Senhor estão sobre você. Os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Amém? Para quê? Para te dar vitória. Olha o verso 16. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Por isso que a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem sangue. Você não precisa ter raiva de ninguém, você não precisa odiar ninguém, você não precisa procurar fazer o mal de ninguém. Quem é que vai tomar conta dos maus? Quem é que vai tomar conta dos maus? O Senhor. Amém? Quem é que mandou as pragas no Egito? Moisés. Moisés ficou com raiva do faraó e mandou praga. Não, o Senhor. Amém? O Senhor, Moisés só ia lá e anunciava, falava ao faraó, se arrepende. Se você não se arrepender, a coisa vai estreitar. Se arrepende. Irmãos, é assim, Deus trabalha. Verso 17, os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será condenado. E aqui ele está falando de eternidade. Quem é que resgata? Quem é que redime a nossa alma? Quem é que nos deu uma salvação eterna e gloriosa? O Senhor. Quando chegarmos diante do juízo de Deus, nós vamos ser condenados? Não, porque a palavra de Deus diz agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Deus nos deu, meu irmão amado, uma justificação pela fé em Cristo Jesus. Temos que obedecer e andar, só isso. Amém? Obedecer e andar.
Mas Deus também, Davi fala de todas essas coisas para o presente, mas ele também não se esquece jamais da eternidade. Salmo 37. Versículo 11. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Isso aqui ele está falando do reino de Cristo, do governo de Cristo. Ele está falando da eternidade. Amém? Verso 18. O Senhor conhece os dias dos retos. A sua herança permanecerá para sempre. Deus está falando de eternidade. Davi está reconhecendo isso. Verso 28. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre. Mas a semente dos ímpios será desarraigada. Verso 29. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Não é essa terra caída, corrompida. Não. É aquela terra que o apóstolo fala, vi um novo céu, João fala isso. Vi um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. É essa terra de justiça, é esse reino de paz que o Senhor tem reservado para nós. Versículo 34, espera no Senhor, guarda o seu caminho e te exaltará para herdares a terra. Tu verás quando os ímpios forem desarraigados. Ele está falando do juízo final, quando Deus vai desarraigar todo o mal da terra e vai entregar para nós um reino de paz, de justiça. Aleluia! Salmo 73, olha o que ele fala. Vamos lá para frente, aí é Asaf, que é um contemporâneo de Davi. Verso 24. Olha o que Asaf declara, olha que coisa maravilhosa. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás aonde? Em glória. Irmão, nós vamos caminhando com o Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra. E só Deus sabe o tempo da nossa vida. Mas se a gente não se desviar, mas se a gente não voltar atrás, se a gente permanecer fiel, como a Bíblia diz, ser fiel até a morte. E o que vai acontecer depois? Dar-te-ei a coroa? Não está falando figuradamente, não. Está falando, meu irmão amado, de maneira literal. Quando o apóstolo Paulo fala da sua caminhada, ele fala que ele fala? Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora, o que ele estava aguardando? A coroa da justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Amém? Quando João vê os mártires na glória, o que ele contempla? Eles fazem o que com as suas coroas? Cada justo, cada salvo tem uma coroa na sua cabeça. O que eles fazem com as suas coroas? Eles tiram e colocam aos pés do Senhor, adorando ao Senhor, entregando ao Senhor toda a glória, toda a honra. Quando a Bíblia fala que o Senhor nos constituiu reis e sacerdotes, ele não está falando somente de forma figurada. O que o rei usa na cabeça? Uma coroa. Amém? Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Amém? É isso que Asaf está falando. Depois ele vai me receber em glória. Não é somente na glória, mas é em glória. Em glória. Vamos reinar com Cristo por toda a eternidade. Amém? Glória a Deus. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre, irmãos. Ele é um Deus fiel. Vamos para Isaías capítulo 9. Deus fez a promessa para Davi. Davi morreu. Morreu seu filho, seu neto, seu bisneto, seu tataraneto. Passou muitas gerações. Aí de repente Deus usa o profeta Isaías para falar do aparecimento do Messias. Será que depois de tantos anos Deus se esqueceu da sua promessa para com Davi? Isaías 9, versículo 6. Isaías está anunciando o nascimento de Jesus Cristo. E olha, Jesus vai nascer mais de 700 anos depois dessa profecia. Entre o tempo em que Deus fala com Davi e o nascimento de Jesus Cristo,
Quase 1000 anos se passaram. Mas olha a promessa para o nascimento de Jesus Cristo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. Será chamado o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de quem? De Davi, e no seu reino, para o firmar e o fortificar com justiça e juízo, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Deus está falando, eu não me esqueci daquilo que eu falei para Davi. O Messias vem, e o Messias vem da linhagem de Davi. Porque o reino do Messias não vai ter fim. Os reinos humanos acabam, os governos humanos acabam, mas o governo do Messias não tem fim. E eu disse para Davi, e a sua descendência iria reinar para sempre. E eu vou cumprir essa promessa através do meu filho. Porque eu vou colocar no meu filho o nome de Davi. E o meu filho será conhecido como o filho de Davi também. Não somente como filho de Deus, mas como filho de Davi. Porque nele eu cumpro a minha palavra para com Davi. Jesus não nasce da descendência de Davi por acaso. Jesus nasce da descendência de Davi porque Deus é fiel. Porque Deus não se esquece da sua palavra. Porque Deus não se esquece da sua promessa. Olha o que Paulo vai falar depois que Jesus Cristo tinha morrido e ressuscitado em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo de número 1. A partir do versículo 1 mesmo, quando Paulo faz a introdução da sua carta, ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras, verso 3, acerca de seu filho, está falando de Jesus Cristo, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Amém? Paulo está confirmando isso. E agora, o anúncio nos céus. Porque às vezes a gente pensa, não, isso aqui foi na terra. Quando chegar nos céus, ninguém vai mais se lembrar disso. Vamos ver Apocalipse, capítulo 5. Vamos ver como que Jesus é conhecido no céu. Apocalipse 5, 5. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Está falando de Jesus, verso 6, e olhei, e vi que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, e são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra, e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, povo, língua e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Como é que Jesus é conhecido nos céus? Ele é quem? A raiz, ele é o leão da tribo de Judá, verso 5, ele é a raiz de Davi. Deus colocou o nome de Davi em Jesus. Amém? Que coisa maravilhosa, irmão. Quanta honra, quanta glória. Amém? Glória a Deus. Quantas lutas Davi passou na sua vida? Porque às vezes a gente tem essa característica de achar que é só a gente sofre. Que a gente sofre mais do que todo mundo. Que ninguém passa pelo que a gente está passando. Que a nossa luta é maior do que a luta de todo mundo.
Que Deus age na vida de todo mundo, mas não age na nossa. Que Deus abençoa todo mundo, mas não abençoa a gente. Que Deus não se esquece de ninguém, menos da gente Ele esquece, dos outros não. Que Deus dá uma vida boa para todo mundo, menos para nós. Isso é tudo mentira, irmão. Olha Davi, quantas lutas, quantas adversidades. Se a gente for pensar, enfrentou um leão, enfrentou um urso. Você já foi no zoológico? Você já viu o tamanho do leão? Você já viu o tamanho do urso? O desprezo do seu pai. Você vê o desprezo do pai quando o profeta fala: eu vou lá fazer uma refeição com você e com seus filhos. O pai se lembrou de todo mundo, menos dele. Depois, quando ele vai lá obedecendo o pai, levar provisão para os seus irmãos, quando ele ouve o desafio de Golias, o que o seu irmão diz para ele? O que está fazendo aqui, Davi? Eu conheço o teu coração. Para quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Quer dizer, o que você faz não é importante para nós. O pai deu aquelas ovelhas para você não encher o nosso saco, para você ficar lá de longe. Para você não dar problema para nós, para você não dar dor de cabeça. Não pensa que você, só porque Samuel foi lá e colocou um azeite na sua cabeça, que você é o tal, não. Não pensa não. Você não é ninguém. A quem deixasse aquelas poucas ovelhas? Conheça o teu coração, que você está aqui para ver o sangue. Você é mau, Davi. O desprezo do seu irmão. Depois, a traição, a inveja de Saul. Por anos ele tem que fugir de Saul. Saul o odeia, quer matar ele de todo jeito, sem ele ter feito nada. Não foi um dia, não foi 2 dias, não foi um mês, nem 2 meses. Anos fugindo de Saul. Sempre que ele se estabelece em algum lugar, o que acontece? Se você já leu a história dele, o que vai acontecer? Alguém vai lá e denuncia onde ele está. Alguém trai ele. Aí ele tem que fugir de novo. Aí ele tem que escapar de novo. E assim ele vai na vida dele. Vence o leão, vence o urso, vence o Golias, vence o desprezo da sua casa, vence a inveja de Saul. Quando ele assume o trono, começa a levantar todos os inimigos em volta dele. Dentro da sua casa acontece tanta coisa triste. Um irmão abusa da própria irmã, um irmão mata o outro irmão, um filho se levanta e quer matar a vida dele. Olha quanta coisa ele passou. E às vezes a gente acha que só a gente está sofrendo. Perde filho, tantas coisas aconteceram com Davi. Mas ele nunca desistiu da sua fé. Nunca. Nunca desistiu de caminhar com Deus. Nenhum problema desse foi maior do que o leão, do que o urso, do que o gigante. Nenhum problema que você está enfrentando, irmão, é maior do que o teu Deus. Davi sabia disso. Nenhuma dificuldade é maior do que o nosso Deus. Eu quero encerrar em Jeremias capítulo 50, versículo 34. O reino de Judá estava prestes a cair sob o domínio dos babilônicos. Mas Deus já tinha falado com Jeremias. E Deus anunciou, vai cair. 70 anos vocês vão ficar no cativeiro, mas depois eu vou trazer vocês de volta. Mas ali, quando Jeremias sai, ele só vê as ameaças. Mas olha o que Deus fala para ele. Verso 34. O seu Redentor é forte. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Certamente pleiteará a causa deles, para dar descanso à terra e inquietar os moradores da Babilônia. Ele está falando, a Babilônia vem, a Babilônia vai vencer. Mas Deus é o seu Redentor forte. Não vai acabar. Vocês não vão ser dizimados. Vocês não vão deixar de existir. Vocês não vão, não. E daí foi se levantando. E se levantaram quantos inimigos contra Israel? É os babilônicos. Depois os gregos. Depois os romanos. Os nazistas. E os inimigos de Israel estão lá em volta. É o Irã que quer acabar com Israel. São os árabes que querem acabar com Israel. É a fúria dos palestinos contra Israel.
ninguém destrói a Israel. Ninguém destrói a Israel, porque o Redentor de Israel é forte. O seu nome é o Senhor dos Exércitos. Ele pleiteará a causa deles. É Ele que vai defender a Israel. Quando parecer que Israel vai ser destruído da face da terra, onde a palavra de Deus diz que todos os exércitos da terra vão se levantar e vão marchar contra Israel, e parece que agora acabou, agora não tem mais jeito. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus desce dos céus, coloca os seus pés nos montes das oliveiras e defende a Israel contra a fúria de todos os seus inimigos. A palavra de Deus diz: e com o sopro da sua boca todos os exércitos da terra serão destruídos, porque o seu Redentor é forte. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Grava isso, meu irmão. O teu Redentor é forte. O seu nome é o Senhor dos Exércitos. Nunca perdeu nenhuma batalha e nunca vai perder. Nunca, 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 nunca perdeu nenhuma batalha. Porque Ele é forte. Não há outro mais forte do que Ele. Não há outro mais poderoso do que Ele. Não há outro, não há outro. Quando Ele fala, tudo acontece. Quando Ele determina, tudo obedece. Quando Ele diz, haja luz, há luz. Aleluia. Quando Ele manda o sol parar, o sol para. Quando Ele manda o sol retroceder, o sol retrocede. Quando Ele manda o mar abrir, o mar abre. Quando Ele manda a água sair da rocha, a água sai da rocha. Aleluia. Quando Ele manda o vento e o mar se aquietar, eles se aquietam. Aleluia. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o teu Deus. Ele é aquele que diz que está contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não vai estar contigo só na eternidade, depois que você morrer, não. Ele está contigo desde o momento em que você abriu o seu coração e entregou sua vida para Ele. Porque Ele diz, eis que estou à porta e bato do teu coração. Se você abriu a porta do teu coração e convidou Ele para entrar, Ele entrou. A partir desse dia Ele está contigo, até a consumação dos séculos. Se você ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, não perca tempo. É uma aliança por toda a eternidade que Ele quer fazer contigo. Meu irmão, você nunca vai ter motivo de se arrepender. Você nunca vai ter motivo de se decepcionar, de dizer, meu Deus, o que é que eu fiz? Entreguei minha vida para Jesus? Não. Quem entrega a vida para Jesus nunca se decepciona. Nunca erra. Nunca, 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 nunca. Porque Ele tem toda a bênção para te entregar. Ele não engana a gente. Ele diz, no mundo tereis aflições. Enquanto caminhamos nesta terra, passamos por lutas e por tribulações. Mas nunca sozinhos. Mas nunca desamparados. Mas nunca abandonados. Ele está conosco. E Ele está conosco para fazer a diferença. Para nos dar a vitória. Para manifestar sobre nós o seu poder e a sua glória. Pode confiar. Nós lemos aqui hoje, provai e vede que o Senhor é bom. Deus não quer que você conheça Ele só de ouvir falar. Deus quer que você prove a sua bondade, a sua misericórdia, o seu poder, a sua fidelidade. Deus quer se manifestar de maneira poderosa e real na sua vida. Quem sabe, Deus já está agindo, mas ainda você não viu. Porque os teus olhos não estão atentos, estão só no problema. A palavra de Deus diz que o rei da Síria estava em guerra contra o rei de Israel. Mas em Israel havia um homem chamado profeta Eliseu, homem de Deus. E todas as vezes que o rei da Síria queria fazer uma armadilha contra o rei de Israel, Deus revelava ao profeta Eliseu e ele mandava avisar o rei de Israel. Guarda-te disso, daquilo, tem armadilha, tem emboscada dos sírios. O rei da Síria ficou furioso.
reuniu todos os seus generais, os seus conselheiros, e perguntou: quem é o traidor no meio de nós? Quem é o espião que está me entregando todos os meus planos para o rei de Israel? Então alguém disse: não, ó rei, não tem nenhum traidor no meio de nós, não tem nenhum espião no meio de nós. Na terra de Israel há um profeta, há um homem de Deus, que tudo quanto o rei planeja no seu coração, Deus revela para ele, e ele conta para o rei de Israel. Então o rei manda investigar onde é que está esse homem de Deus, e manda o seu exército ir lá para capturar Eliseu. O exército chega e cerca a cidade durante a noite. Ao amanhecer, o moço do profeta sai e olha e vê aqueles exércitos acampados e volta correndo. Chamar o profeta: profeta, homem de Deus, os inimigos estão acampados contra nós. Ai de nós agora. O profeta então diz: ó Senhor, abre os olhos deste moço, para que ele veja que mais são os que estão conosco do que os nossos inimigos. Então Deus abriu os olhos daquele jovem, e ele olhou uma multidão muito maior, de carros de fogo, cavalos de fogo e anjos, que estavam acampados ao redor deles para protegê-los do exército inimigo. O profeta orou ao Senhor e feriu todo aquele exército inimigo de cegueira. Ficaram cegos. O profeta saiu, perguntou para eles: o que vocês estão procurando? Procuramos o homem de Deus. Ele disse: eu vou guiar vocês até ele. Guiou aquele exército até Samaria. Eles estavam em outra cidade. Colocou eles dentro da cidade. Orou de novo, eles abriram os olhos. Quando eles abriram os olhos, eles estavam lá, no meio da cidade inimiga. Mas Deus é tão bom. Deus fez isso para mostrar o seu poder. O rei de Israel até queria matá-los, mas o profeta falou: não, serve uma boa refeição para eles e depois manda eles embora. E o rei de Israel obedeceu, serviu uma boa refeição e os mandou embora. Aqueles homens temeram tanto a Deus que nunca mais quiseram voltar para atacar Israel. É assim que Deus faz. Aleluia. Esse é o teu Deus. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está contra nós. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Nós lemos hoje. Creia no poder de Deus. Creia na fidelidade de Deus. Creia que o Senhor está te guardando. Creia que o Senhor está contigo para te dar a vitória. Não é só lá na eternidade, não é só depois que você morrer, não, aqui e agora. Ele tem poder de colocar por terra esse gigante. Não sei qual é o teu problema, qual é a tua luta, qual é a tua adversidade. Mas uma coisa eu sei: maior é aquele que está com você. O nome dele é Jesus Cristo. Creia e confie nele com todo o teu coração. Pai, esta é a minha oração. Todos os meus irmãos que estão me vendo e ouvindo, que eles coloquem a sua fé completamente no Senhor. Porque todo aquele que crê no Senhor não fica envergonhado, diz a tua palavra.